dia, meus irmãos, meus amigos. Deus nos permitiu mais uma vez estar aqui, não é? Para levar a sua palavra, para meditarmos nela e guardarmos no coração. Nesta manhã, eu gostaria que nós parássemos por alguns minutos para meditar na palavra de Deus em um único versículo, que está no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem firme fundamento. Irmãos, meus amigos, a tempestade, como é que ela é caracterizada? O que a tempestade tem a ver comigo? Quais são os efeitos desta tempestade? Tempestade, eu? Como assim? Será que é possível a gente fazer uma ligação, uma comparação entre uma tempestade e os seus efeitos e nós? Esse texto faz. Eu quero demonstrar para os irmãos, nesse texto, que a tempestade, ela não só é destruidora, mas a característica dela, a principal característica dela, no sentido do seu fruto, do seu efeito, você não vai gostar. Mas há uma solução. Bom, a tempestade ela é caracterizada, ela é um fenômeno, e guarde essa palavra fenômeno, e é um fenômeno de agitação atmosférica, e é uma agitação violenta que é causada, né, nos fluidos atmosféricos. Só que uma das principais características dela é que ela é de curta duração, ela dura em média aí de 30 minutos a 1h30, a 90 minutos. E aí ela pode vir acompanhada de ventos fortes, ela pode vir acompanhada de chuva, muita chuva, chuva torrencial destruidora, granizo, ela pode vir acompanhada de relâmpagos, ela pode vir acompanhada de raios. Então ela causa dano, característica da tempestade. Então, a tempestade é algo, digamos assim, é fenomenológico, ela é um exagero daquilo que deveria ser bom. Chuva é bom, mas trazida em grande excesso causa ruína, causa destruição, como o próprio livro de Provérbios diz. Aliás, é pura sabedoria. Ela causa destruição, ou muita destruição, ou pouca destruição, mas ela sempre vai causar destruição. Então, a tempestade é algo, assim, ela é uma agitação, ela é um rebuliço violento de elementos naturais, mas violento, desequilibrado, extremamente contido e forte e explosivo. Mas dura pouco. Mas dura pouco. Graças a Deus, dura pouco. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir tempestades, e de ver tempestades, e de presenciar tempestades, ou de ser pego numa tempestade, onde os raios parecem explosões. É horrível, né? É horrível. Mas dura pouco. Passa num instante. Normalmente ela é isolada, porém quando ela forma uma grande célula, isso é o acúmulo
várias nuvens de tempestade para formar uma frente de tempestade, e aí ela se associa com outras células de tempestade, aí ela torna-se mais destruidora, ela torna-se inclusive aparentemente mais permanente. Mas a verdade mesmo, irmãos, amigos, é que a tempestade não dura. Essa aqui é a verdade. A tempestade, ela não dura. Ela cedo descarrega o seu mal, cedo ela passa. Mas enquanto ela não passa, seus ventos fortes destroem os homens, destroem os seus esforços. Enquanto a tempestade não passa, ela alaga os lugares. E ali, em excesso, ela sai arrastando, ela sai devastando, ela sai... Tudo que estava organizado, tudo que estava bem no seu lugar, ela causa essa destruição, essa conturbação, essa desorganização. Ela desestabiliza a ordem. É isso que a tempestade faz. O seu granizo esmaga as pessoas. Diz a Bíblia lá no Apocalipse que no tempo da tribulação vai cair uma chuva de granizo. Cada pedra vai ter o peso de 1 talento. 1 talento equivale a 35 quilos. Imagine uma pedra mais pesada do que meio saco de cimento caindo em cima da cabeça das pessoas. Meu Deus. Vai acontecer. O granizo esmaga as pessoas, os seus bens. Destrói tudo e destrói de uma forma cruel, violenta, esmagadora. E os relâmpagos da tempestade? Os relâmpagos da tempestade, eles possuem muita energia luminosa. Só que eles iluminam as trevas por pouquíssimo tempo. E são figuras de uma tentativa de trazer iluminação, porém sem sucesso. Os seus raios, os raios das tempestades, eles conectam o céu na terra, né? Tem a descarga piloto, né? E a descarga fecha e descarrega uma potência enorme de gigawatts e conecta o céu à terra, descarrega essa energia que está contida, que está fortemente acumulada e que ao ser liberada, meus irmãos, meus amigos, fulmina o que estiver por perto. Tempestade e eu. Nessa descrição que eu fiz da tempestade, eu gostaria que nós nos fizéssemos a seguinte pergunta: poderia um ser humano ser comparado a uma tempestade? A Bíblia diz aqui que, no verso 25 do capítulo 10 de Provérbios, que como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Sim, ele está comparando no texto tempestade com alguém. E alguém de uma característica extremamente negativa. Alguém que é perverso. Alguém que é contrário ao que é adequado, justo, natural, próprio. E ele diz como passa a tempestade ela passa, assim como a tempestade tem sua característica, assim também o perverso, a pessoa perversa, tem a sua característica. Então, tempestade e alguém perverso. Você é perverso? Não, eu? Não, de jeito nenhum. Só tem uma pessoa boa. Quem vai dizer que é perverso? A palavra de Deus diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu e você devemos nos julgar a nós mesmos e reconhecer o nosso problema, a nossa perversidade.
Mas deixa-me voltar novamente para a tempestade, porque a principal característica da tempestade que o texto na palavra de Deus aqui mostra, que está destacado aqui, é a brevidade. Não dura muito. Não dura muito. Não dura suficiente. Não dura o quanto se poderia imaginar que durasse. Do jeito que ela chega, avalaçadora, assim ela vai-se embora. Ela parte. Ela é rapidamente dispersa, amainada na sua força. Tão rapidamente quanto ela chegou, tão rapidamente ela passa. E aí ela vai desaparecer. E aí a tempestade ela desaparece de uma tal maneira que, passada a tempestade, o sol brilha com mais força e quase que se esquece de que houve trevas, porque a luz chegou e chegou com força. Às vezes a gente não esquece certas tempestades por causa dos seus efeitos, mas esses efeitos ficando na memória nos faz lembrar. Mas após a tempestade, o sol brilha com força. Então, eu gostaria que nós nos revestíssemos de doses de humildade, de uma roupa de humildade, e sorvêssemos a largos sorvos nessa condição de autoavaliação. O que é difícil de se fazer. Não estou dizendo que é fácil não, viu? Mas que eu e você devemos fazer. Para nós identificarmos se nós somos perversos, se nós somos igual a uma tempestade. Se você quer ser um fenômeno, se você é exagerado, ou tende ao exagero, se você causa destruição, muita destruição, suas palavras, suas ações, suas atitudes, suas ações na direção de outras pessoas e de coisas. Se você causa, mesmo que seja pouca destruição, mas sempre causa destruição na vida dos outros. Você já destruiu alguém? Já falou mal de alguém? Já destruiu a reputação de alguém? Já espalhou mentira, calúnia? Já difamou alguém? Você já machucou alguém fisicamente? Se você vive agitado, se você é colérico, explosivo, não aguenta nada, seu lunga perde é feio. Se você se acompanha de pessoas assim, aí você forma uma célula de mau tempo emocional. Se você alguém que causa desorganização, que causa conturbação, ninguém quer estar perto, porque, vixe, lá vem, chegou, que agonia, né? Estresse. Né? Se você causa desestabilização numa coisa que está em ordem, se você esmaga as pessoas com suas ações, com suas palavras, destruindo a alma das pessoas, destruindo os sonhos das pessoas, destruindo a esperança, ou às vezes o último lampejo de esperança que alguém estava tendo. Se você quer brilhar intensamente, emitindo fachos de luz, de sua própria energia, ao invés de querer deixar-se ser a luz que foi enviada ao mundo para brilhar. Vós sois a luz do mundo. Para emitir a luz de Cristo, não a luz própria. A nossa luz própria ela é como um relâmpago, ela brilha e se apaga. Ela não tem valor duradouro, mas a luz de Cristo brilhando através de nós, ela tem fundamento perpétuo. Se você lança raios fulminantes de ira, de raiva, de rancor, de ressentimento, se essas características que estamos listando aqui e nós reconhecemos que estão em nós, nós somos uma tempestade. Então, nós estamos nos assemelhando a uma tempestade e a tempestade está
mais para algo mal do que para algo bom, na verdade. E algo, algo que é perverso nos seus efeitos, que é cruel, que é destrutivo, que é alterado, que é anormal. Aliás, todas essas palavras características do significado daquilo que é perverso, daquilo que é anormal, daquilo que é alterado, daquilo que é cruel. E aí agora eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é que você quer ouvir primeiro? A boa, né? Pois vamos dizer a boa. A boa notícia é que a possibilidade de mudança se você se reconheceu semelhante a uma tempestade. A esperança de transformação. Você poderia deixar de ser uma tempestade alvoroçadora, não é? E esmagadoramente destruidora para tornar-se o oposto disso. Mas tem a má notícia. A má notícia é que o perverso, que inclusive se assemelha à tempestade, não devemos nos esquecer, ele desaparece. E ele desaparece muito rapidamente. Se você olhar no texto, na palavra de Deus, você vai ver aqui que, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Aí ele mostra o contraponto. Ele diz, mas o justo tem fundamento perpétuo. Então, aparece aqui a figura de dois tipos de pessoas, o perverso e o justo. E seria bom a gente notar e estabelecer esse contraste entre o perverso e o justo, porque o perverso é aquele tipo contrário a tudo que é natural, às leis da natureza e da vida moral. As ações do perverso fazem com que o bem se torne mal. E o mal se torne bem. É uma coisa distorcida. É algo corrompido. Estão alterados da sua condição normal. E já o justo, não, o justo é alguém que ele é conformado, ele é ajustado à justiça, à equidade, ao equilíbrio, à razão. Ele julga e ele procede. Ele não só julga, mas ele também procede conforme aquilo que é equânime, é de equidade. Então ele é reto, ele é íntegro, ele é probo, ele tem grande rigor e ele tem precisão, ele é exato, ele é preciso. Tudo isso são características de alguém ou algo que seja justo. Você olhou para a definição e diz, eita, então quem é justo? Tem alguém assim? Não, não tem. E eu estou dizendo isso baseado na palavra de Deus. Permita-me ler o versículo. Romanos 3, versículos 10 a 12, diz assim, não há um justo. Nenhum sequer. Ah, mas eu... Não há um justo. Um justo. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Um texto esmagador, humilhante. Ninguém gosta de ouvir, mas é a verdade. Então, se alguém for considerado justo, e a palavra de Deus diz que o justo terá fundamento perpétuo. Aí você diz, espera aí, tem uma contradição. Você acabou de dizer, pela própria palavra de Deus, que não é nenhum justo. Mas a própria Bíblia diz, em contraste com alguém que é perverso, que há alguém que terá fundamento perpétuo. Exatamente. Mas não é uma contradição. Alguém que for justo no planeta Terra só é justo por uma razão. Não é porque ele em si é justo, mas porque ele foi justificado. Ele recebeu uma autorização, uma carta judicial do próprio Deus para ser declarado justo. Aí sim. Então, se alguém for considerado justo,
tem que ser justificado para tal. E como é que você vai ser justificado? Você quer ser justificado? Você quer ser justo? Pois olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, achar bonito, considerar. É muito importante, é muito interessante, né? Não, é verdade, é verdade, é coisa boa. Os que ouvem a lei, os que ouvem os decretos de justiça de Deus que estão na sua palavra, não são justos diante de Deus. Mas, diz o texto, terminando, os que praticam a lei hão de ser justificados. Então parece que tem que ser algo que se torne real na vida da pessoa que é justificada. Em Gálatas 2:16, para que você não me entenda mal quanto ao trazer esse versículo da prática da lei, diz assim, sabendo que o homem, e aí é importante nesse contexto, o apóstolo Paulo lá explicando aos Gálatas, que queriam inclusive ser justificados pela prática da lei, pelo esforço da lei. Aí você, mas não acabou de dizer que tem que praticar a lei para ser justificado? E agora eu não estou entendendo mais nada, irmão. Só que entender o processo de justificação, a gente tem que guardar como fundamento que o homem não é justificado pelas obras da lei, pela prática da lei em si, mas pela fé em Jesus Cristo. O texto diz que nós temos crido em Jesus Cristo. Aqueles que são justos, eles têm crido em Jesus Cristo. O apóstolo diz, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí em Gálatas 3:24 ele vai e diz, de maneira que, aí concluindo, a lei nos serviu de tutor, a lei nos serviu de um guia, entende? De um professor, de um orientador para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei tem esse fator. Alguém que é justificado em Cristo foi justificado não porque se esforçou para praticar as obras da lei, mas sim porque procurando ser justificado em Cristo, a lei serviu para ele entender que ele precisava de Cristo. E aí agora, uma vez justificado, ele pratica obras justas que estão afinadas com o que a lei ensina. E que ele não tinha condições, ele não tinha capacidade de praticar antes. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém tem paz, deixa de ser tempestade. A comparação aqui é feita entre a tempestade nesse texto, voltando para o texto em Provérbios, é feita entre essa tempestade, entre o justo e o perverso, mas entre a tempestade que passa com brevidade. E ele mostra isso ao desaparecimento do perverso. Uma tempestade dura pouco, alguns minutos. Meia hora. Pronto, passou. Eu sei que é ruim, né? Que você vai durar pouco, se você for perverso. É ruim durar pouco. Ninguém quer. Mas durar pouco não significa logo que você vai morrer novo, não, sabe? Significa que essa sua vida, essa existência, minha e sua, ela é breve, ela cedo passa. Mas se você quiser durar mais do que meia hora, se você quiser durar, em contraste,
ao invés de meia hora, se você quiser durar centenas de milhões de trilhões de anos, e aqui eu estou só fazendo uma comparação bem chula entre a meia hora da vida do perverso e os ziquitrilhões de anos da vida do justificado, do justo, que tem fundamento perpétuo. Então, se você quer durar mais que meia hora, você precisa ser justificado por Deus através de Jesus Cristo. Qual vai ser a sua escolha? Meia hora? Os ziquitrilhões de anos. Então, se você quiser durar mais, há um fundamento perpétuo para o justo. Fundamento perpétuo. Como é que eu posso ser justificado por Cristo, irmão Júnior? Romanos 3:26 dá a resposta, não eu. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo se manifestou para demonstração da sua justiça, da justiça de Deus, neste tempo presente. Para que ele seja justo, ele é justo, não é você. Ele é justo, não sou eu. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ponha sua fé em Jesus e assim você vai ser justificado. O justo, como diz o texto da palavra de Deus, tem fundamento perpétuo. Nunca terá fim. Você quer? Que o Senhor Deus lhe abençoe pela sua palavra.